e acabou que a aula não foi realizada. Vamos fazer correção e deixar os senhores aí corrigindo o simulado que foi feito e verificando os erros. Então, primeiramente, nós vamos retomar algumas regras aí, para que vocês possam compreender o porquê da resposta de cada questão. Bom, primeiramente, as regras de acentuação são baseadas na sílaba tônica da palavra, e conforme a posição dessa sílaba, nós podemos ter 3 classificações, que serão as palavras oxítonas, as palavras paroxítonas e as palavras proparoxítonas. Lembrando também que essa classificação ela só vai ser possível nas palavras que houverem 2 sílabas ou mais. Então, nessa classificação aqui, a gente exclui os monossílabos. Então, para as palavras que tenham 2 sílabas ou mais, os dissílabos, trissílabos e polissílabos, nós os classificamos quanto a sílaba tônica em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Será dita uma palavra oxítona quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, pronunciada com maior estresse, for a última da palavra. Uma palavra será paroxítona quando a sílaba mais forte, a pronunciada com maior estresse, for a penúltima. E será proparoxítona aquela que a antepenúltima sílaba for pronunciada com maior estresse. Então, por exemplo, aqui na sílaba oxítona, a palavra café é oxítona. O fé é a sílaba com maior estresse, maior intensidade de pronúncia. Paroxítona, a palavra casa. Casa é paroxítona. Tendo em vista aí que a penúltima sílaba, sílaba K, é a sílaba pronunciada com maior estresse. E proparoxítona, a palavra médico, que é proparoxítona, tendo em vista aí que a antepenúltima sílaba, me, é pronunciada com maior estresse. Referente a essas 3 classificações, quando essa sílaba tônica coincidir com uma das regras de acentuação gráfica, nós acentuaremos graficamente a palavra. Nas sílabas oxítonas, nós acentuaremos graficamente todas as palavras terminadas em A, seguida ou não de S, E, seguida ou não de S, e O, seguida ou não de S, além do EM e ENS. Então, nas oxítonas, acentuamos aquelas que forem oxítonas, ou seja, a sílaba tônica mais forte, mais intensa, for a última, e a terminação for AEO em ENS. Lembrando que esse AEO seguido ou não de S. Então, por exemplo, café, cafés, e por aí vai. Nas palavras paroxítonas, nós acentuaremos todas as palavras que forem divergentes, ou sejam diferentes de uma das terminações das oxítonas, tendo em vista aí que nós trabalhamos no português com o princípio da oposição. Então, nas palavras, corrigindo aí, nas palavras paroxítonas, eu acentuarei todas as paroxítonas, todas as que a penúltima sílaba for a mais forte, for pronunciada com maior intensidade, desde que essa terminação seja diferente de uma das terminações das palavras oxítonas. Por exemplo, a palavra casa, que foi até citada anteriormente como exemplo, ela é uma palavra paroxítona, mas a terminação dela é uma terminação de oxítono, ou seja, ela é terminada em A, uma das terminações em que se acentua o oxítono. Logo, a palavra casa, embora seja paroxítona e tenha a sílaba tônica lá, ela não será acentuada graficamente, pois o final coincide com a da regra de oxítono. Se a regra divergir, ou seja, se a terminação for diferente da terminação de oxítona, de qualquer uma das 5 terminações da oxítona, então eu acentuarei. O exemplo aí, lápis. Lápis, palavra paroxítona, a penúltima sílaba é a mais forte e a terminação é IS. A terminação IS não é encontrada entre as terminações acentuadas de oxítonas. Por isso, ela é acentuada. Já as palavras proparoxítonas, regra mais simples, acentuam-se todas, sem exceção. Qualquer palavra proparoxítona é acentuada. Seguindo aí com a nossa revisão, os monossílabos tônicos, como falado anteriormente, eles seguem regras próprias. Então, se a palavra for monossílaba e for tônico, se ela houver um estresse da pronúncia, houver uma maior intensidade da pronúncia, eu acentuo aqueles monossílabos terminados em A, E, O, seguida ou não de S. Perceba que ela é uma espécie de subconjunto das oxítonas. Nas oxítonas, eu acentuo A, E, O, seguida ou não de S, em ENS. Nos monossílabos, eu acentuo só o A, E, O. Então, exemplos aqui, par, ré, pó.
Sempre que o monossílabo for tônico e que for em terminação A e O seguido ou não de S, eu acentuo. Pá, Ré, Pó. E também acentuo os ditongos abertos, EI, O e Eu. Terminação EU, EI, OI. Céus, Réis e Dóis. Então, no monossílabo, nós teremos as regras terminarem em A e O, seguido ou não de S, tônicos, e os ditongos abertos, EI, OI, Eu, que é os ditongos abertos que também serão acentuados se forem tônicos. Por exemplo, em céu, réis e dói. Nas oxítonas, repetindo a regra, as terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, é M e é NS. Exemplo, sofá, café, giló, também e parabéns. Perceba aqui que a gente tem um exemplo de cada terminação. O mesmo valeria para o plural dessas três primeiras palavras. Sofá, sofás, sofás também acentuado. Cafés, acentuado. Gilós, acentuados. Tendo em vista que a terminação é A, E, O, seguido ou não de S. Também acentuarei as oxítonas, cuja terminação seja um ditongo aberto EI, O e Eu. Chapéu, anéis, heróis, seguidos ou não de S. Então, por exemplo, chapéis também seria acentuado por ser oxítono de tongo aberto. Nas paroxítonas, conforme foi falado anteriormente, eu acentuo todas aquelas que forem divergentes, que forem diferentes de uma das terminações das oxítonas, ou seja, não tem a terminação A, E, O, EM, EM e EN, ENS, né? E que esse A e O seguido não de S. Então, acentuo fácil, acentuo paroxítono terminado em L, não está nas regras das oxítonas. Hífen, paroxítono terminado em EN, a regra da oxítona é NS, então foge da regra. Álbum, acentuo, paroxítono terminado em UM, não está na regra da oxítona. Cadáver, acentuo, paroxítono terminado em E, não está na regra da oxítona. Álbus, acentuo, UNS, não está na regra da oxítona. Tórax, júri, lápis, vírus, bíceps, órfão, percebam que todas as terminações, tórax, terminação X, júri, terminação I, lápis, terminação IS, vírus, terminação US, bíceps, terminação PS e órfão, terminação aotil, ditongo nasal. Também não se encontra nenhuma dessas nas regras oxítonas. Também não vai ser acentuado os ditongos abertos paroxítonos. Então, se eu tiver assembleia, plateia, que são ditongos abertos paroxítonos, também não acentuo, pois está na regra das oxítonas. Acentuarei os ditongos orais, né? Ditongos orais. Aqui a gente não está falando de ditongo aberto, necessária, porque também não está nas regras das oxítonas. Outro detalhe, algo que deve ser relevado, é a palavra imã, que é terminada em atil, um A nasal. Também não está nas regras das oxítonas e por isso se deve à sua situação. Imã. Bom, recapitular as regras, vamos ao simulado. A primeira questão do Instituto Selecom era uma questão de ortografia e ela pedia para apontar a palavra em que se escreve com a letra S. E aí, entre as opções, a única opção possível seria a letra B, esperto. Explicar, escreve com X, expirou com X, excelente com X. Uma questão mais de conhecimento gramatical, de vocábulo, de consulta dicionário, para aqueles alunos aí que estão atentos à leitura e à escrita da nossa língua. Na questão 2, já pede uma questão sobre o uso da palavra mesmo. E ela pergunta onde essa palavra mesmo é invariável. E aí nós teremos as opções. Letra A, ele mesmo ficou espantado com as declarações. Letra B, as obras expostas naquela galeria são do mesmo autor. Letra C, o professor sabia mesmo como reagir aos imprevistos. Letra D, o mesmo projeto de lei foi apresentado mais de uma vez. Aqui caberia ao aluno duas possibilidades de resolver. Primeiro, transformando toda a frase para o plural, e ele verificaria que na letra C, que até inclusive queria ter marcado aqui, o mesmo é invariável. Então, transformando a letra A para o plural, fazendo essa conversão, eles mesmos ficaram espantados com as declarações. Perceba que o mesmo refere-se ao ele,
e, portanto, exerce uma função aqui de adjunto adnominal. Se ele é um adjunto adnominal, função de pronome, ele concorda em gênero e número com o sujeito. Por isso, se eu transformar o ele para o plural, eles, o mesmo também vai para o plural, eles mesmos, sofre uma variação de número. Já na segunda alternativa, a letra B, o mesmo também se refere ao substantivo autor. Logo, ele também exerce aqui uma função de adjunto adnominal e, portanto, vai ser variável. Dos mesmos autores, se eu flexionar autor para autores, o mesmo também flexionará. Se eu flexiono esse autor para autora, mesma autora também flexionaria. Na letra C, que é a resposta aqui, esse mesmo se refere ao verbo, à forma em que esse verbo está sendo intensificado, está sendo modificado. Aqui ele já exerce um papel de modificador, de advérbio. Por isso, ele não sofre variação, já que a classe de advérbio é uma classe invariável. Já na letra D, o mesmo refere-se também a projeto, exercendo a função de adjunto adnominal, de pronome, e por isso ele sofre flexão. Então, aqui, a gente tem um exemplo aqui, o mesmo ele pode ser advérbio, e aí ele vai ser invariável, que foi o caso da nossa alternativa lá. Ele pode ser um nome masculino, pode ser um artigo demonstrativo, e pode ser também um pronome demonstrativo. Nessas três possibilidades, por último aqui apresentado, mesmo o nome, mesmo artigo e mesmo pronome, eles são variáveis. Na questão 3, o Instituto Selecon já trata da acentuação. Aqui nós vamos adentrar em alguns detalhes desse Instituto Selecon. Isso porque a alternativa pede, a palavra, porém, é acentuada pelo mesmo motivo de. Primeiro ponto que o aluno deve observar é descobrir qual é a regra que justifica a acentuação da palavra porém. E nós veremos que essa palavra porém ela é oxítona, o oxílio terminado em EM, sendo mais específico na regra. Porém, nas alternativas, nós teremos canon, que é uma palavra paroxítona terminada em N, difícil, paroxítona terminada em L, ciência, paroxítona terminada de tongo. E na letra D, avançará, que é uma oxítona terminada em A. Perceba que ele pegou pela regra geral, simplesmente por ser oxítona. Então, enquadra lá numa daquelas 5 regras gerais das oxítonas e ele abarcou aqui o avançará dentro daquela regra geral, a EO em ENS. Então, o avançará será justificado por ser oxítono terminado em uma das regras gerais da oxítona. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Não poderia ser a letra A, B e C, exatamente porque a justificação dessas regras serem para oxítonas e não se tratar de oxítonas. Por isso, a letra D. Na questão 4, o Instituto Selecon pergunta, uma paroxítona acentuada em. Neste caso, a gente tem que identificar a palavra paroxítona acentuada. Na letra A, nós temos empírico, que é uma palavra para paroxítona. Perceba que a sílaba tônica é a antepenúltima. Na letra B, nós temos uma paroxítona terminada em L, com acentuação justificável, terminação diferente das oxítonas. Na letra C, diagnóstico, outra palavra para paroxítona. E na letra D, último, também para paroxítona. Perceba que a letra D, a letra C e a letra A sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Daí ela é identificada por serem paroxítonas acentuadas. Então, letra B, exatamente pela regra geral da paroxítona. Terminação paroxítona diferente de oxítona. A questão número 5 do Instituto Selecon também trata da acentuação e pede a acentuação estar corretamente justificada em. Aí, letra A, automóveis, para paroxítona. Automóveis é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, vez. Então, a alternativa A está incorreta. Letra B, país, palavra oxítona terminada em IS, também incorreto. Lembramos lá que as palavras oxítonas são acentuadas quando terminadas em AEO em ENS. Logo, IS não faz parte das regras oxítonas. A acentuação da palavra país se deve a ser um hiato tônico. É uma outra regra de acentuação, e não por ser oxítona. Saudável, paroxítona terminada em L, que é a alternativa que a questão solicita. Ele pede a acentuação está corretamente justificada em. Então, saudável, paroxítona, corretamente. A penúltima sílaba é a mais intensa e ela é uma paroxítona terminada em L. Décadas,
palavra décadas é proparoxítona, logo já está errada aqui a justificativa, pois ela é uma proparoxítona e, por ser proparoxítona, todas são acentuadas. Não se trata aqui de uma palavra paroxítona. Na questão 7, outra questão de acentuação do Instituto Selecom, ele fala: a palavra difícil foi acentuada pelo mesmo motivo de, primeiramente, analisemos a palavra difícil. A palavra difícil é uma palavra paroxítona terminada em L. A regra de acentuação dela se deve a isso. Na letra A, que é a alternativa correta, nós temos uma paroxítona terminada de tungo, ou seja, ela foi acentuada pela regra geral das paroxítonas, levando-se a um campo mais extenso. Na letra B, o único é uma palavra proparoxítona, então a regra de proparoxítona é diferente de paroxítona. Na palavra também, ela é uma oxítona terminada em EM, regra da oxítona diferente de paroxítona. E científico, outra palavra proparoxítona, logo diverge da regra da palavra de referência difícil, pois ela é uma palavra proparoxítona, a regra de proparoxítona é diferente das regras de palavras paroxítonas. Então, neste caso aqui, outra vez o Instituto Selecom demonstrando que ele exige mais regras gerais. Então, naquelas regras nós passamos, oxítonas, regra geral, são acentuadas as oxítonas terminadas em A e O, seguida no de S, EM e ENS. Paroxítonas são acentuadas paroxítonas, cuja terminação é diferente das oxítonas, e proparoxítonas são acentuadas todas, são regras gerais. Quando você parte para a regra específica, aí você olha a terminação especificamente. Mas o Instituto Selecom, pelo que a gente está analisando as questões aqui, ele acaba jogando mais para o lado da regra geral, a classificação lá em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Na questão 8, outra questão de acentuação também, ele pede a palavra acentuada por ser uma paroxítona é. Então, basta nós identificarmos a palavra paroxítona acentuada e teremos a questão correta. Na letra A, já descartada, temos uma palavra proparoxítona, visto que a sílaba tônica é a antepenúltima. Na letra B, temos outra palavra proparoxítona, visto que a sílaba tônica também é a antepenúltima. Na letra C, nossa alternativa correta, nós temos uma palavra paroxítona terminada em L, logo acentuada, terminação diferente das oxítonas. E na letra D, a palavra orgânica, outra palavra proparoxítona. Perceba que, outra vez, o Instituto Selecom pega pela regra geral e não por regra específica. No número 9, ele pede a palavra única acentuada pelo mesmo motivo de. Primeiro ponto é analisar a palavra único. Ela é uma proparoxítona, antepenúltima sílaba é a mais forte, é a mais intensa, é a sílaba tônica, portanto, ela é acentuada por ser proparoxítona. Lembrando que a regra do proparoxítona acentuam-se todas. Logo, na palavra saúde, nós temos uma palavra paroxítona terminada em E, cuja acentuação se justificará não por ser paroxítona, mas por ser um hiato tônico. Sa-u-de. Então, essa palavra saúde ela é acentuada por ser hiato tônico. E o lembrando lá da regra de hiato. A palavra também é uma palavra oxítona terminada em EM, logo não se enquadra na regra do único. Síndrome, sim, uma palavra proparoxítona, mesma regra de acentuação do único, daí ser a alternativa correta. E a letra D, concluíram, é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Lembrando que esse M tem som de U. Concluíram, por isso, a acentuação de concluíram é uma paroxítona terminada em ditongo. No número 10, outra questão de acentuação, os institutos Selecom falam, a palavra saímos é acentuada por. Primeiramente, verificamos que a palavra saímos poderia se classificar como paroxítona, visto que a sílaba tônica é a penúltima. Contudo, a sua acentuação não se deve ao fato dela ser paroxítona. Isso por quê? Porque a terminação dela, OS, é uma das terminações de oxítonas. Então, se ela não pode ser acentuada por ser paroxítona, nós partimos para uma outra possibilidade. Qual que seria a possibilidade? Ela é acentuada por esse hiato tônico e está sozinho na sílaba. Então, a razão dessa palavra ser acentuada é porque nós temos um hiato tônico. E aí, então, referente à palavra saímos, a razão de sua acentuação não se deve ao fato dela ser paroxítona, embora ela seja. Deve-se ao fato dela ter um hiato tônico, letra I, e então nós precisamos procurar nas alternativas a justificativa para essa situação. Então, a letra A
ela está incorreta, porque ela fala que a palavra é acentuada por terminada em S, não é o caso, até porque nas oxítonas nós temos justificativo para acentuação, oxítono terminado em AEO seguido ou não de S, então o OS seria uma regra de oxítona. Na letra B, por conter vogal I em hiato, vogal tônica I em hiato, que é a alternativa, igual eu comentei com os senhores aí, que justifica a resposta. Na letra C, está incorreta por ela falar que se tratar de uma paroxítona. Ela não é acentuada por ser paroxítona, tendo em vista que a terminação dela é a mesma de oxítona. Então, a regra é exatamente por ser um hiato, letra I, tônico. Na letra D, apresentar um vocábulo de sílabo. Também não há justificativa, até porque nós não temos regras que falam que você deve acentuar vocábulos e sílabos. E, na letra E, indicar um ditongo decrescente. Sequer há ditongo na palavra, então também não justifica a regra. A alternativa correta é a letra B, pois trata-se de um hiato tônico. A questão 11 do Instituto Selecon, também sobre acentuação, ela pede assinar a alternativa que não apresenta a palavra acentuada para classificar-se como paroxítona. Na letra A, nós temos uma palavra paroxítona, portanto acentuada. Letra B, outra palavra paroxítona, acentuada também. Letra C, outra palavra paroxítona, acentuada. Na letra D, nós temos uma palavra paroxítona, terminada em ditongo. Então aqui é a regra de acentuação que não é acentuada por ser paroxítona, e sim por ser paroxítona. Na letra E, outra palavra paroxítona. Então a alternativa correta, letra D, por ser exatamente a única que não é acentuada por ser paroxítona, e sim por ser paroxítona terminada em ditongo. Na questão 12 do Instituto Selecon, também sobre acentuação, ele fala, são acentuadas pelas mesmas regras a sequência de palavras da seguinte opção. Então, pelas mesmas regras, todas as palavras. E aí, na letra A, nós temos semiárido por paroxítona, indígena por paroxítona e crédito por paroxítona. Logo, todas as palavras dessa alternativa são acentuadas pela mesma regra. A alternativa que se pede na questão é a letra A. Na letra B, nós temos infância, paroxítona, terminada de ditongo, destituída. Aqui não se trata de paroxítona, e sim de hiato tônico. Então, a regra é diferente da anterior, paroxítona, e étnica para paroxítona. Então, aqui nós temos 3 vocábulos, cada um acentuado com uma regra diferente. Infância, paroxítona de ditongo, destituída, hiato tônico, e étnica para paroxítona. Na letra C, vítima para paroxítona, saúde, hiato tônico, deficiência, paroxítona de ditongo. Também temos aqui 3 regras distintas. Na letra D, países, hiato tônico, saudável, paroxítona terminada em L, família, paroxítona terminada em ditongo. Então, nós temos uma divergente aqui, que é a palavra países, que é acentuada por ser hiato tônico e não por ser paroxítona. Na questão 13, o Instituto Selecon pede em país a acentuação macrotonicidade em. Então, na palavra países, primeiramente, que é o foco da nossa análise, nós temos uma palavra paroxítona, cuja regra de acentuação se deve a ser um hiato tônico, não por ser paroxítona. Lembra que a terminação aqui é a mesma de oxítona, então não pode ser acentuada por ser paroxítona. Mas, como a gente tem um hiato I tônico, a regra de acentuação dela se deve exatamente a esse fato, hiato tônico. Logo, a letra A já é a nossa alternativa da questão. A letra B está incorreta, pois as oxítonas, a sílaba mais intensa, tônica, mais forte, é exatamente a última, o que não ocorre na palavra países, que a sílaba mais forte é a antepenúltima. Não existe regra de acentuação de sílabos, e na palavra paroxítona, a sílaba tônica tem que ser a antepenúltima. Aqui, como nós falamos, a sílaba tônica é a penúltima, cuja acentuação se deve a ser um hiato tônico e não por ser a antepenúltima sílaba mais forte, e sim por ser um hiato tônico. Na questão 14, o Instituto Selecon pede a palavra saúde é acentuada pelo mesmo motivo de, primeiramente, a nossa análise é a palavra saúde. Percebam que a palavra saúde ela é paroxítona, terminada em E, uma terminação de oxítona, logo a sua acentuação não se deve à regra de paroxítona. Então, analisando a letra U, nós percebemos que se trata de um hiato tônico, cuja a regra é que justifica essa acentuação no U. Saúde é um hiato tônico. Na letra A, nós já temos de cara uma alternativa que é acentuada pela mesma regra, por ser um hiato tônico. A letra I aqui, Ju, I, Zes. O I tônico, hiato tônico, a acentuação se deve exatamente por esse fato. Na letra B, nós temos a palavra saudável, paroxítona terminada em L. Na letra C, límpido, paroxítona.
Na letra D, farmacêutico, por paroxítono também. Então, a única regra que é a mesma que a palavra saúde é juízes, por ser um hiato tônico também. Na questão 15, o Instituto Selecom pede: acentuam-se seguindo a mesma regra todas as palavras da seguinte alternativa. Então, nós procuraremos nas alternativas aquela que possui um conjunto de palavras cuja acentuação se deve à mesma regra. Na letra A, saúde, hiato tônico, nível, paroxítono, de tom, já divergiu. Física, por paroxítono. Então, nós temos 3 palavras, 3 regras distintas. A primeira, hiato tônico, a segunda, paroxítono, terminada em L, e a terceira, por paroxítono. Na letra B, física, por paroxítono, prática, por paroxítono, científica, por paroxítono. Então, aqui nós temos 3 palavras acentuadas pela mesma regra de acentuação, logo a alternativa correta. Na letra C, incidência, paroxítono, de tongo, física, por paroxítono, e câncer, paroxítono, terminada em R. Então, nós temos 2 paroxítonos e uma por paroxítono. Logo, está fora essa questão também, essa alternativa. Números, por paroxítono, possível, paroxítono, terminada em L. Já houve uma divergência, portanto, não poderia ser a alternativa correta. Mínima, por paroxítono. Então, possível que fez com que a questão com a alternativa fosse descartada. Então, nós temos uma paroxítono, números, uma paroxítono terminada em L, possível, e mínima, outra paroxítono. Na questão 16, o Instituto Selecom pede: a palavra fósseis é acentuada pelo mesmo motivo de. Letra A, gás. Não é. Perceba que fósseis é uma palavra paroxítona, fósseis. Então, neste caso aqui, é uma paroxítona de tongo, para ser uma regra específica, ou simplesmente paroxítona. E a palavra gás é um monossílabo terminado em AS. A regra de acentuação de gás se deve a isso, monossílabo tônico terminado em AS. Lembra que os monossílabos tônicos são acentuados AEO, seguido não de S. Nível, paroxítono terminado em L. Essa sim, pela regra geral, seria acentuada pela mesma regra de fósseis. Rápida, para paroxítona, médico, para paroxítona. Perceba que nós só temos uma palavra paroxítona, característica aí do Instituto Selecom, pegar pela regra geral. Então, ele toma muito como referência a regra geral. Então, regra geral, oxítonas, eu acentuo as terminadas em A e O, seguido de S, e as terminadas em EM e ANS. Paroxítonos, acentuo todas aquelas que divergem, que são diferentes da terminação de oxítono. Então, sempre que a paroxítono não tiver a terminação AEO, seguida de S, ou EM, ENS, eu acentuo. E aí, tem diversas regras para paroxítonos. Para fins de memorização, basta memorizar a regra de oxítono, e para as palavras paroxítonas, eu excluo tudo aquilo que for terminação de oxítono. A questão 17, o Instituto Selecom também de acentuação, ele fala: belíssimo é uma palavra por paroxítono e por isso mesmo recebe acento gráfico. É também acentuada pelo mesmo motivo, então o mesmo motivo de belíssimo. Basta nós procurarmos entre as alternativas uma palavra paroxítona também. Egoísmo, palavra paroxítona cuja acentuação se deve ao hiato tônico e não por ser paroxítona. Isso porque a terminação é a mesma de oxítono. Então, aqui a gente acentua por ser hiato tônico. Impossível, paroxítona terminado em L. Econômico, por paroxítona, logo é a alternativa que buscamos. É a mesma regra de belíssimo, por paroxítona. Por paroxítona acentuam-se todas. Confiável, paroxítona terminado em L. Também não pode ser alternativa exatamente por não ser a mesma regra de belíssimos, que é por paroxítona. Então, a alternativa correta, econômico, por se tratar também de uma palavra por paroxítona, igualmente a belíssimo. Questão 18. Assunto acentuação. A palavra países recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de. A palavra países, que já foi até analisada anteriormente, ela é uma palavra paroxítona, cuja acentuação não se deve ao fato dela ser paroxítona, já que a terminação dela é a mesma regra de acentuação de oxítonas. Então, a sua acentuação vai se dever ao fato desse I ser um hiato tônico. Basta nós procurarmos nas alternativas a que é acentuada exatamente por ter um hiato tônico. E a alternativa correta seria a letra C, saúde. Na letra A, nós temos uma paroxítona terminada em L. Na letra B, uma palavra por paroxítona. E na letra D, uma paroxítona terminada em ditongo. Logo, a única alternativa, que é hiato tônico, é saúde. Por isso, a alternativa correta, letra C. Na questão 19, o Instituto Selecom trata também de acentuação e trata da palavra evoluíram, recebe acento gráfico por conter o seguinte elemento.
Então, analisando a palavra evoluíram, percebemos que é uma palavra paroxítona. Contudo, a sua terminação é AM. Logo, ela se deve ao acento tônico pela regra específica de ser hiato. Então, a alternativa correta, letra A. Na letra B, teatro oxítono, ela não é oxítona, ela é paroxítona. Ditongo tônico, também não. O ditongo nem tônico é. E na paroxítona, poderia gerar aí uma divergência nas alternativas, evoluíram. Mas aqui a gente trata aqui como o Instituto pontuou como alternativa correta a letra A, hiato, é porque esse I é um hiato e é tônico. A questão número 20 do Instituto Selecom, também de acentuação, ele fala: a série em que as palavras recebem acento gráfico, segundo as mesmas regras de acentuação de satélite, espécie e entrará, respectivamente, é. Então, antes mesmo de partir para as alternativas, temos que analisar as palavras que nos foi ofertada. Satélite, palavra para paroxítona, espécie, paroxítona de ditongo, e entrará, palavra oxítona. Neste caso, também devemos atentar para a palavra respectivamente, tem que estar na mesma ordem. Logo, basta, na primeira alternativa, me eliminar a resposta já, procurar uma para paroxítona. Na letra A, variáveis, é uma palavra paroxítona terminada de ditongo. Cafeína, hiato, e também é uma palavra oxítona terminada em EM. Essa aqui é a alternativa, inclusive, está marcada de forma equivocada. Não vai ser essa alternativa a resposta correta, não. Neste caso aqui, a alternativa correta, deixa eu consertar aqui já o slide de uma vez, vai ser letra B, conteúdo. Aqui nós temos sim um hiato, mas aqui na primeira palavra aqui a gente quer uma para paroxítona, já está fora também. Quilômetro para paroxítona, séries para oxítona terminada de tongo, bisavô, oxítona terminada em U. Então a alternativa nossa, na verdade, vai ser a letra C. Estava marcada aí de forma equivocada. E aí, desta forma, deixa eu voltar na questão, primeiramente, questão 20. A alternativa correta é a letra C, porque ele pede, respectivamente, na ordem que as palavras foram apresentadas aqui, a primeira palavra satélite para paroxítona, quilômetro também para paroxítona, espécie para oxítona de tongo, séries para oxítona de tongo. Entrará oxítona, bisavô também oxítona. Perceba que aqui ele pegou pela regra geral. Entrará é oxítona terminada em A. A gente acentua as oxítonas terminadas em AEO, seguida de S, EM e ENS. Soviéticos, também para paroxítona. Viúvo, aqui é uma regra de hiato e não de paroxítona. E sairá oxítona. Então, a única alternativa possível é a letra C. Na letra A, o erro está em variáveis, já que ela é uma paroxítona de tongo. Cafeína é um hiato e também oxítona. Então, se perceba que ela diverge das regras aqui das palavras que nós tomamos como referência. Conteúdo é um hiato próprio para oxítona de tongo e cafuné é um oxítona. A primeira aqui foge da regra da primeira, que foi referência, que é para paroxítona. E soviéticos é para paroxítona a primeira, mas a segunda já não é paroxítona. Ela é a razão, né? Na verdade, paroxítona não é, mas a razão da acentuação aqui é por se tratar de um hiato tônico. Bom, a questão 21 do Instituto Selecom trata da acentuação. Palavra indispensável recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de, primeiramente, analisar a palavra indispensável. A palavra indispensável é uma palavra paroxítona terminada em L. Logo, nós precisamos buscar nas alternativas uma palavra paroxítona também, levando em consideração aí o perfil da banca Selecom, que ele trata mais da regra geral do que da regra específica. Então, na letra A, nós já temos uma palavra paroxítona terminada em S, vírus. Por isso, a alternativa já está marcada aqui como alternativa correta. Na letra B, básica, é uma palavra paroxítona. Na letra C, hipótese, palavra paroxítona. E na letra D, embora seja uma palavra paroxítona, a acentuação não se deve a esse fato, mas ao fato de ser um hiato tônico. Por isso, ratificando aqui a alternativa correta e solicitada aí pelo Instituto, trata-se da letra A. Questão 22 do Instituto Selecom. Assim, a maneira correta de abreviar adjetivos, litros, na expressão 20 litros e alqueires e 200 alqueires é: na abreviação de palavras, nós abreviaremos tomando o início da palavra até a primeira consoante, e você não põe no plural. Então, no caso que é adjetivo, até a primeira consoante, o J, a G.
Litros, a gente tem lá a abreviação de L, né? Indicador lá de litros. E alqueires, igual falei com os senhores aqui no adjetivo, segue a mesma regra. Eu pego do início até antes da primeira vogal. Então, no que aqui? Por isso, a alternativa correta é a letra D. Bom, por fim, nós finalizamos aí a correção. Quaisquer dúvidas, é só estar cientificando que a gente esclarece.